Oi, gente, bem-vindos a mais um Dona Marocas Talk Show. Hoje o tema, ele é uma continuação daqueles outros dois que a gente já havia tratado. Então a gente falou um pouquinho sobre desafios na área de TI, um pouquinho sobre motivações, e hoje a gente traz dicas para você que está começando. Por onde começar, quais são as dicas de quem já começou para você que está começando agora. Vamos lá? Então vamos lá, antes de começar nosso bate-papo, como já é de costume, vamos apresentar rapidinho os nossos convidados, né? Então eu vou começar pela Isabela. Isabela é formada em Ciência da Computação, tem 2 pós em Tecnologia da Informação, uma em Design Thinking e outra em Gerenciamento de Projetos de TI. E ela já trabalhou com um monte de papéis, né, na área de TI. Então já foi analista de métricas, analista de negócios e hoje ela trabalha com análise funcional. Nas horas vagas, Isabela também é professora de canto. Também vamos falar com o Daniel, ele, que é formado em Sistemas de Informação e trabalha no mercado de TI há mais ou menos 8 anos. É especialista em interface do usuário e desenvolvimento front-end, né? E ele também é sócio fundador da startup Bichorama. Estamos também com a Mayara, que é formada em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, tem pós-graduação em Banco de Dados e Business Intelligence, com ênfase em software livre e atualmente é analista de BI. E também vai fazer parte desse nosso papo o Gabriel, que é formado em Engenharia da Computação, tem pós-graduação em Estatística Aplicada e sua especialidade também é BI. Ele estava trabalhando como Custom Success, mas ele deu uma pausa para poder estudar para o vestibular, para entrar no curso de Medicina. Então vamos lá, gente. Queria que vocês começassem falando. Então vamos falar as dicas, né? O que vocês falariam para quem está começando? O que vocês aprenderam, né, ao longo dessa jornada? O que vocês falariam para vocês lá do passado? Quem quer começar? Começa você, Sandra, que fala muito com pessoas que vão começar. Quando você dá aula, você fala com pessoas que vão começar. O que você fala para os seus alunos? Tá. Sai da TI. Sobre a TI? Vai para medicina, né, Gabriel? Vamos mudar de área. Bom, eu dou aula, né? Então recebo muita gente que acabou de sair do ensino médio e caiu ali por N motivos, né? Então eu sempre gosto de conversar muito com os alunos no início do semestre. Eu já passei por vários momentos, né? Momentos que eu não queria saber da vida deles, momentos que eu queria saber e enfim, né, agora eu estou querendo saber novamente da vida deles para poder entender eles como indivíduos e até saber qual que é o meu papel como professor em sala de aula, né? Mas o que eles me trazem muito? O pessoal entra na TI ou por questão de concurso público, que é Brasília, onde a gente está, então tem que ter um curso superior para poder né, fazer concurso, prestar concurso, ou porque o pai mandou, né? Então é a família, tem alguém da família, a pessoa está perdida, e aí é TI que vai, né? Ou porque gosta de videogame. São as 3 coisas que acontecem, né? Eu era essa. E hoje em dia, né, assim, se a gente for pegar a geração que está entrando no mercado hoje, é uma geração dos anos 2000 já, né? É isso mesmo. Então é uma galera que meio que já nasceu no meio da tecnologia. Então, querendo ou não, é muito mais fácil a galera entrar no mercado de tecnologia porque eu gosto. Porque eu nasci com o celular na mão e eu acho que jogo Fortnite o dia todo, acho que eu vou me dar bem aqui fazendo jogos. Eu acho que é bem por aí, né? É uma geração muito imediatista. Então, assim, acha que as coisas vão acontecer do nada, e eu vejo que as frustrações vêm muito disso. Então, o povo começa a tentar desenvolver, e desenvolvimento não é uma coisa fácil, gente. Requer muito espaço bufante aqui, né? E aí se frustra, porque precisa de entender de fato lógica, precisa de fato, né, entender a linguagem de programação. E aí o que acontece é que eles vão para requisitos, porque entendem que requisitos não precisa de desenvolver, e se frustram muito, porque quando chega em requisito tem a bosta do cliente e a bosta do desenvolvedor. E aí fica nessa, peraí, eu vou ter que convencer aquele cara que ele precisa de trabalhar, porque o desenvolvedor é um bicho complicado também. Toda hora que você chega com mudança de requisito, de escopo, ele vai te xingar.
Então, você tem que ter um jeito correto de trabalhar com a pessoa que vai desenvolver, né? E o cliente, por sua vez, acha que a gente não sabe o que a gente está fazendo, que a gente não entendeu, que ele até... Eu já tive vários clientes que pegavam e desenhavam as telas, né? Quase programavam para mim, me passavam o que eu tinha que escrever no documento de requisito. Então, o cliente, ele se especializa para fazer o seu papel, né? Então, a pessoa que assume o papel de requisito também não está esperando esse conflito de né, profissão, né, entre os papéis ali. E pegando seu gancho do imediatista, a galera esquece, às vezes, que ela vai trabalhar em time. Ela esquece que ela não está fazendo um produto para ela. Tipo assim, eu não vou chegar aqui e programar tudo para mim. Você está programando um produto para alguém. Não é você que vai definir as regras. Acho que a pessoa esquece isso e se frustra depois. Então, tipo assim, eu não vou chegar aqui e tirar da minha cabeça o que eu vou fazer isso. Você tem que atender o problema de alguém. A pessoa vai dar ideia, vai dar pitaco, e você tem que saber lidar com isso. Por exemplo, agora tem um primo meu que está entrando agora na área de TI, então ele está terminando a faculdade, está procurando estágio. Eu estava até ajudando ele a achar alguns estágios. E ele caiu nesse problema dos cargos de estágio que tem uma lista deste tamanho aqui de requisitos. Eu falei, calma que vai dar certo. Às vezes as empresas pedem 1 milhão de coisas, mas se você se garantir ali, estudar bastante uma coisa, foca em alguma coisa que você acha que vai ter mercado, pede dica para mim, que eu já estou na área e eu vou te falar o que está em alta hoje, pega alguma coisa, estuda bastante, o resto você só precisa saber por alto. Quando você está lá dentro, você vai ter mais tempo de estudar outras coisas, você vai ter tempo de aprender com as outras pessoas. Então, eu acho que a galera precisa de um pouco de calma, de uma tranquilidade para conseguir entrar no mercado. No estágio que ele conseguir também, ele vai conseguir moldar o que aquela empresa que ele está valoriza mais também, né? Porque Sim. É aquilo que a gente falou, cada empresa valoriza uma coisa diferente. Então, depois que ele entrou, ele vê o que ele de fato tem que se aprofundar mais, se não é uma das coisas que ele já tinha se aprofundado, né? Não, e ele vai ver, quando você, eu fico rindo disso, que quando você começa a trabalhar para alguém, ou para uma empresa, aí de fato você vai ver se você gosta daquilo. Porque trabalhar para você, eu trabalho aqui, programa para mim mesmo, é tranquilo. Agora eu quero ver você trabalhar para o seu chefe. Aí eu quero ver se você gosta mesmo de programar ou não. É aí que a galera começa a mudar de área, entendeu? Começa a mudar de TI para uma outra área, ou coisas do tipo. Ou seja, a culpa é do gestor. Eu concordo com você, Daniel. Geralmente a culpa é do gestor. Se for o gestor de requisito, então, de processo, bicho. Aí acaba a carreira. Concordo contigo. No início. Não, Mudam de áreas por causa de gestores. Não, exatamente. O pessoal deve com sotaque português, falando contigo, passando Belém. Vou nessa. Isso não é pra mim, não. É verdade. Ai, gente, não tô dando conta do Gabriel. Eu acho, então, de uma forma resumida, para quem está começando, né, e esse povo das novas gerações aí, trabalhar um pouco a paciência e a expectativa. Não por mais que a gente veja apps sendo lançados a todo momento, tecnologias, novas televisões, novos dispositivos, a internet das coisas aí, não foi uma coisa que foi feita ontem e agora está disponível, né? Então é ter paciência. Eu acho que a gente, mais lá do passado, tem mais paciência do que o povo que está surgindo agora. Trabalhar em paciência, expectativa, colocar a cara mesmo, tentar, mesmo que tenha aquela lista de coisas, tentar colocar a cara, mandar o currículo, conversar com pessoas. A comunidade de TI, apesar de tudo, é uma comunidade legal, né? Então, procurar pessoas, se relacionar é sempre importante. Que mais, gente? Isabela, eu acho que você... Eu não falei nada de dica. Quando você falou assim, por que eu entrei em TI? E aí você falou que o pessoal entra porque gostava de jogar. Eu não era dos grupos do videogame, na verdade eu jogo muito pouco. O Luiz joga muito mais que eu, tendo em vista que agora o trabalho dele é jogar online. Mas eu era do time que eu gostava de tudo da física, tudo da matemática, mas eu não queria dar aula. Aí eu falei assim, não quero dar aula.
que tem que ter? Eu peguei as ementas dos cursos e falei, o que tem tudo de matéria de física e matemática, mas que no final das contas eu vou trabalhar com uma coisa que não é ser professor. Porque meu motivo dos 18 anos era, eu não quero dar aula, apesar de hoje eu dar aula, mas eu dou aula de canto, mas eu não queria dar aula, eu falava assim, eu não quero ficar ensinando as pessoas. Aí eu peguei o curso que tinha mais matemática e física, que era ciência da computação, inscrevi e passei para a UNB para ciência da computação. E aí eu falei assim, pronto, agora eu vou fazer todas as matérias da matemática que eu quero, vou pegar física até 3, e aí física 4 eu posso pegar de opcional, que eu já olhei, e aí eu vou aprender tudo que eu quero aprender. E eu não estava pensando como é que eu ia trabalhar com isso. Então, o que eu senti falta do meu curso, e assim, como eu te falei, tem 400 milhões de cursos que podem te levar para TI, né? Tem sistema de informação, ciência da computação, tecnologia da informação, tem um monte de cursos com ementas diferentes, né? Mas eu, tendo feito ciência da computação, o que eu senti falta, que eu tive que me preparar por fora e que eu acho que faz toda a diferença para mercado. Eu acho que o que a ciência da computação me ajudou bastante é lógica, tanto matemática como algorítmica mesmo, e eu acho que isso é importante para analista de requisitos, para analista de processo, para todo mundo que vai trabalhar com TI. Nosso objetivo, no final das contas, é organizar, entendeu? Tipo, seja organizar um procedimento que eu quero que seja feito em código, seja organizar uma ideia do cliente em uma estrutura que vai virar um programa, seja organizar uma forma que a empresa está trabalhando num processo. Então, é sempre, para mim, lógica. Então, eu acho assim, que se seu curso não envolve lógica, ou se você entrou na área de TI sem estudar nada de lógica, para mim, essa é a base que a universidade me deu. Lógica. Então, para mim, todos os profissionais que se destacaram são profissionais bons de lógica. Gente, rapidinho. Voltou? Todos os profissionais que se destacaram para mim na área de TI que eu conheço são pessoas que conseguem traduzir as coisas em passos lógicos. Em qualquer área de TI. Então, acho que se você está na faculdade, foca nisso. Foca nas matérias de lógica, de algoritmo. Não importa a linguagem, não importa nada disso, porque isso vai evoluir no mercado, vai mudar, você vai ter que aprender por fora de todo jeito, sabe? Ah, mas na faculdade a gente aprendeu Java. Cara, daqui a pouco não tem nada usando Java mais, sabe? Tipo, vai evoluir. Na minha época, a gente fez programação em Pascal, que nunca vi um sistema desenvolvido em Pascal na vida, entende? E mesmo assim, eu tenho vários amigos que são excelentes programadores em diversas linguagens, porque eu acho que a gente teve a base lógica. Então, essa é a primeira coisa que eu acho que você foca durante a faculdade. E depois você vai focar em coisas que a faculdade não vai te ensinar mesmo, que eu nunca vi ensinar, que é essa parte de comunicação. Eu nunca vi uma matéria de comunicação, sabe? Em nenhum curso. Te ensinar como se comunicar de uma forma clara, se comunicar, por exemplo, coisas simples, por exemplo, como é que eu faço hoje, até no projeto que eu estou. Eu tenho 5 clientes. Eu sei que esse cliente eu tenho que mandar mensagem no WhatsApp. Eu sei que esse cliente lê todos os e-mails. Se eu não mandar por e-mail, ele não se organiza. Eu sei que esse cliente eu tenho que falar para ele de um jeito que ele chegue na cabeça dele, que ele que chegou naquela conclusão, que não foi eu que falei para ele. E eu tenho que abrir mão do meu ego e falar assim, eu tenho que conduzir ele para ele falar assim, olha, eu tive uma ideia, e falar exatamente a ideia que eu quero orientar ele. Esse cliente aqui, não, esse cliente aqui eu tenho que pegar na mão e ir junto, porque se eu não der o meu aval, ele não se sente seguro para tomar decisão. Então, eu tenho que analisar pessoas e lidar com comunicação. Isso eu nunca vi nenhuma faculdade ensinar, e isso para programador, para processo, para todas as áreas é importante. Porque o programador vai ter que lidar com o resto da equipe dele de programação, vai ter que negociar com a analista de requisitos, porque realmente tem vezes que a gente chega com umas mudanças absurdas. Eu sou de requisitos, mas eu sei. E ele tem que ali me guiar e falar assim, olha, isso aqui tudo bem, abrir mão várias coisas para você, mas isso aqui não rola. Me ajuda aí, sabe? Negocia pro lado de lá para mim. Então, acho que todas as áreas precisam trabalhar comunicação e eu não vejo em curso nenhum de faculdade. Então, se você puder focar nisso, tipo assim, no seu estágio, tentar rodar o máximo de áreas possíveis para lidar com o maior número de pessoas diferentes possíveis. Entendeu? Abrir mão de ego, porque às vezes a gente quer mostrar muito que a gente tem uma ideia fantástica, e no final do projeto, na verdade, é a ideia do time, sabe? Se você ficar pensando, a minha ideia é fantástica, fica uma briga de ideia, a gente não chega em lugar nenhum no projeto, e o projeto afunda e a sua ideia fantástica morreu. Então, no final das contas, você tem que falar assim, olha, essa é a minha ideia fantástica, eu estou compartilhando com vocês, a ideia vai ser do time, vamos junto. Então, eu acho que tem que sim saber lidar com ego, tem que saber lidar com comunicação e tem que ter base lógica. Para mim, esse é o critério. E uma frase que eu tive na primeira aula minha na UNB, e eu continuo falando para todo mundo, que foi, você vai trabalhar antes de formar. Todo mundo vai entrar no mercado de trabalho antes de formar. Eu era CLT no meu 2º ano de faculdade. E aí, a primeira aula de computação com a acho que era a Cláudia Nalon, na época, que fez a apresentação para os alunos novos, para os calouros, era assim, vocês vão trabalhar antes de formar, não larga a faculdade. Porque, assim, por mais que você vai aprender várias coisas ali, que talvez você fale, nem vou usar isso, já tô trabalhando já, ó, já sou pleno já, e nem formei ainda.
Não importa, se você não vai ter essa faculdade no final, quando você tiver que trocar de empresa, quando alguém te mandar para fora, porque, sei lá, faliu, enfim, qualquer imprevisto que tiver, eles vão olhar seu diploma, eles não vão conhecer você como pessoa. E o curso de seleção ainda é muito diploma, certificação, entendeu? Eu acho absurdo, porque eu já vi muito profissional que não tem certificação nenhuma, nem diploma, sabe? Só tem segundo grau e é fantástico, e gente que tem todas as certificações do mundo e é horrível. Mas é o mercado. O mercado vai olhar ali a sua listinha de certificação, o que você fez, quantos cursos, você tem pós, você não tem pós, sabe? Então, isso ainda é cruel, mas se você quer estar dentro do mercado, você precisa. Então, assim, não abandona os cursos, as faculdades e as coisas, por mais que eles não te ensinem nada. Em algum momento você fala assim, não, já trabalho muito melhor que meu professor, não importa. Você vai precisar disso para estar no mercado. Então, essas são as 3 dicas que eu daria, porque é o que eu sinto falta nos profissionais que trabalham comigo, e é o que eu senti falta quando eu estava me formando. E eu acho que é o que faz os profissionais que eu conheço que se destacam se destacarem. Lógica, comunicação e ter as certificações, porque é para ser contratado, você precisa. Então, acho que são esses 3 pontos que eu daria de dica de alguém que está entrando agora. E sempre, sempre, sempre estudem por fora. Sempre. Porque sempre. A faculdade... Tecnologia não tem como, cara. É por isso que eu falei, não importa, se você tiver a base lógica na faculdade, tá perfeito, porque quando você estudar por fora, você consegue aprender o resto fácil, sabe? E eu acho que a faculdade é bem isso, é a base. Ele tá te dando a base de tudo aqui, mas você tem que aprender mais do que isso para você ir para frente, né? E aí você foca no que vai te facilitar aprender as outras coisas, porque você vai ter que aprender coisa por fora. Então, assim, eu vejo muita gente que ignora a faculdade, e aí depois, na hora que tem que aprender por conta, pena muito, sabe? Tipo, acha tudo muito difícil, não sei o quê, porque a pessoa, cara, não fez lógica, sabe? Tipo assim, ela quer aprender a programar, mas ela não quer aprender a escrever algoritmo. Se você fizer isso fora de linguagem, sabe? Então ela não tem a cabeça pensando em algoritmo e ela quer aprender uma linguagem nova, ela vai penar. Então, assim, aproveita a faculdade. Uma outra dica muito legal, só te cortando, Sandra, é valorizar seus professores. É sério, assim, não é puxando sardinha para Sandra, mas assim, ela, toda vez que eu tinha uma dúvida, ela não era minha orientadora de projeto final, e a Sandra parava o tempo dela, sentava comigo para me explicar coisa que eu não estava conseguindo com o meu orientador, entendeu? E assim, lá também é um lugar que você está aprendendo, mas você está mostrando a sua capacidade de evolução ali na área, e você está fazendo networking com seus professores que já estão na área, entendeu? Então, assim, o meu primeiro estágio foi a Sandra, que gostou de mim e falou, acho que talvez dê futuro. E aí foi e me levou para a CDS e eu consegui meu primeiro estágio. Então, assim, os seus professores também podem desempenhar um papel muito importante na sua vida. E, assim, não é todo aluno que valoriza isso. Não só os professores, Mayara, uma coisa que eu falo muito são seus colegas. Quem vai te indicar no mercado é quem está ali do seu lado, né? Então, assim, Mayara é uma pessoa que corre atrás. Não, Mayara é uma vagabunda, fica aí só de conversinha. Não, o currículo chegou, contrata não. São os colegas, a gente tem que entender que a gente está em network, a gente está sendo avaliado a todo momento, não é uma relação de coleguismo, é uma relação profissional também. Tem gente que já tem estágio, tem gente que já está no mercado, que está contigo ali só para pegar o diploma, como a Isabela está trazendo, e de repente seu currículo está na mão dessa pessoa, né? Eu acho que a gente tem que valorizar muito também essa parte do formalismo. Tem muito aluno que chega na graduação e quer sair de lá especialista. Você não vai sair de graduação nenhuma, em nenhuma área, especialista em nada. O que o povo vai te mostrar é o tudo da área, para você ver o que você se encaixa, o que você não se encaixa, entender aonde você tem que ir, com quem que você tem que conversar, e aí sim você se especializar sozinho e de forma formal, com especializações, cursos profissionalizantes e tudo mais. É bem por aí mesmo. Hoje o povo... Eu vejo muita gente falando assim, a faculdade não me ensinou nada. Cara, minimamente ela deveria ter te ensinado a estudar, entendeu? Tipo... Exato, ter te dado a base. Não vai te ensinar, sei lá, o Python que você queria na época que a faculdade estava no Java, entendeu? Enfim. Até porque o pessoal tem uma coisa com TI que é diferente, por exemplo, puxando o gancho da medicina de novo.
A pessoa que vai sair do curso de medicina, 5 anos de medicina, eu tenho muitos amigos médicos, por isso que eu vou puxar medicina, e a minha base para professora de canto, quem começou a me dar aula também era médica, então a gente teve uma estrutura de estudo parecido com o da medicina. Então, assim, você vai sair no seu último ano de medicina, você não está pronto para fazer uma cirurgia por vídeo, entendeu? Você vai fazer uma especialização, você vai fazer um curso específico, você vai seguir não sei o quê, você vai ter alguém te ajudando nos primeiros anos, porque você vai estar fazendo residência, você não vai estar solto lá. O máximo que você vai conseguir é fazer um atendimento de clínico geral em consultório, entende? Então, o pessoal da medicina entende isso e tá ok com isso. É isso, o pessoal de TI deveria ser assim, ó, eu vou sair de TI sabendo fazer o quê? O básico. Agora eu vou ter que escolher qual área eu quero, entendeu? Conversar com as pessoas, ter alguém para me apoiar nos meus primeiros anos, sabe? Correr atrás de outros cursos, das especializações, para, enfim, trabalhar realmente como especialista na área. Nenhum médico sai especialista, nenhum médico sai trabalhando sem supervisão. Então, acho que esses primeiros anos de carreira, quando você é júnior, você não teria que estar largado, sabe? Você teria que ter, tipo, essa equipe, tipo assim, por onde eu vou? O que você acha que eu tenho que estudar? Sabe? Eu estava estudando isso aqui, o que você acha disso aqui? Sabe? Ele teria que ter esse grupo de apoio. E aí, quando você fala de networking, não é nem só para alguém te indicar num trabalho, ou para você ganhar uma vaga, não, é até para você ter alguém assim que vai conversar com você sobre, gente, eu tô com dificuldade nisso, o que eu estudo? Gente, eu estava pensando em ir para essa área, o que será que eu preciso para ir para essa área? Essas pessoas que são meio mentores de vida, tipo assim, que você pode conversar sobre a área e ver para onde você vai, é meio padrinho, sabe? Tipo, esse networking de padrinho mesmo, e ele tá te preparando porque ele sabe que tem um déficit de gente boa na TI, né? Tem muita gente entrando na TI, mas tem pouca gente realmente boa entrando na TI. Então, se ele vê, se essas pessoas que estão um pouquinho mais à frente, que têm mais experiência que você, veem que tem uma pessoa, igual você falou que a Sandra viu você, mas que vem, que corre atrás, que está disponível, cara, do interesse dela te ajudar também. Porque ela precisa de um funcionário assim, né, no time dela daqui a um tempo, entendeu? Ela sabe que se ela te ajudar e você correr atrás, ela tá aumentando gente boa no mercado. E a gente tá num momento que não é assim, se eu deixar ela muito boa no mercado, ela vai ser minha concorrência. Não, é tipo assim, eu preciso de mais gente boa no meu time. Eu não tenho gente suficiente para montar um time massa, entende? Tem muita então não é nem concorrência, hoje, né? É tipo assim, preparar quem é que vai trabalhar comigo, sabe? Eu tive um colega que... Eu tive um colega que me ajudou, me dando dicas de entrevista de emprego. Às vezes não é nem da tua área, não é nem assim, dicas de TI. Tem isso também, que é muito importante, então o networking que a gente faz ajuda nisso. Mas eu tive um colega que me ajudou muito em entrevista de TI, entendeu? Entrevista de emprego, porque eu ficava muito nervosa, não sabia o que dizer. Ele foi me dando uma dica e foi falando, vai em entrevistas, mesmo que você talvez ache que não vai passar, vai na entrevista, porque você está pelo menos pegando experiência em entrevista, e isso é muito importante. E eu vejo hoje, quando eu faço entrevista, e aí eu sinto assim que a entrevista foi muito boa, eu lembro toda vez dele, entendeu? Conversando comigo sobre entrevista. Então a gente recebe dicas de coisas que a gente nem espera que vai ajudar de fato a gente a trabalhar na área. Tem muitas empresas fazendo isso agora, né? Tipo, você tem uma base ali de programação, você é um engenheiro de software, né? A gente não é mais programador, a gente é engenheiro de software. E aí, por exemplo, empresas tipo Nubank, você entra lá sabendo programar em JavaScript, por exemplo, eles vão te formar no framework e maneira de trabalhar deles. Você pode entrar cru. Eles vão te ensinar a forma Nubank de trabalhar com JavaScript. Então, você sai da faculdade achando que está arrasando, mas no final das contas, outras coisas que vão definir isso. Não só o mercado, mas uma empresa dessa, ela tem a forma própria de trabalhar e você vai chegar lá, você não vai saber de nada, você pode ser um especialista, inclusive, você não vai saber trabalhar. E eles têm uma formação... Tá procurando na entrevista? O que o Nubank está procurando na entrevista? Pois é, as qualidades que você não aprendeu na faculdade. Ele está procurando se você é comunicativo, se você corre atrás, se você pesquisa, se você estuda, né? Que não é uma matéria, você vai aprender na faculdade isso, mas não como uma matéria, mas como uma postura, né? Cara, eu acho muito interessante essa abordagem, que eles têm uma forma de trabalhar e eles vão te formar nessa forma deles de trabalhar. Isso tem acontecido bastante. Massa. Gente, então vou encerrar.
Senão vocês nunca mais vão querer falar comigo. Beijão, prazer todo mundo. Beijo, Sandra. Prazer. Oi, gente. Prazer, Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Beijo, Tchau, tchau. tchau.